Olá, eu sou Alexandra Camargo e esse é mais um Despertar da Consciência. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. E nós recebemos aqui a Gabriele Lima, que é psicoterapeuta integrativa. E hoje nós vamos falar sobre perdas. Gabriele, seja muito bem-vinda. Vou pedir que você se apresente por gentileza, fale um pouquinho da sua história. Gratidão por estar aqui com vocês, é uma honra e uma felicidade estar aqui. Realmente eu sinto muito orgulho em fazer parte da Abrat, uma vez que foi uma trajetória muito grande para chegar até aqui. Então, como a Alexandra já falou, o meu nome é Gabriele Lima, eu sou da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hoje sou psicoterapeuta integrativa e trabalho com a especialidade do Reiki, trazendo algumas técnicas de psicoterapia e de várias terapias integrativas, holísticas, científico, para poder gerar a transformação na vida das pessoas, assim como a minha vida foi muito transformada a partir do Reiki e a partir das terapias. Certo. E, Gabriele, você veio falar sobre perdas hoje. Qual foi a primeira grande perda que você teve na sua vida? Então, Alexandra, aos 5 anos, contextualizando só para chegar até essa primeira perda, eu lembro que eu fazia aniversário junto com o meu pai, dia 11 de novembro, nós dois comemorávamos juntos. E aos 5 anos, eu lembro que foi o nosso último aniversário que comemoramos juntos, onde ele me prometeu que ele me levaria ao altar vestida de princesa um dia, que ele faria todo, que eu estava uma princesa para ele, que chegaria um dia em que ele me levaria para um príncipe. E aquilo ficou muito marcado para mim. Nós tínhamos uma vida aparentemente, né, pelo jeito, feliz, com casa, filhinho, mãe, tudo certinho como todos sonham, né, uma vida tranquila. Ele era uma pessoa super bem-humorada, super feliz, ajudava todo mundo. E logo após essa comemoração do aniversário, ele cometeu suicídio, sem até hoje ninguém entender perfeitamente o porquê, né? Então tem rumores, um ouve uma coisa, outro fala outra, enfim. E para nós foi um choque gigante, porque nós realmente, ninguém da família imaginava que ele tivesse algum motivo para cometer esse suicídio, né? E o meu pai, para mim, era tudo. Eu era o chicletinho dele, né? Eu era o grude dele, e ele era o meu ídolo, ele era músico, eu tocava as músicas que eu amava. Então, esta foi a primeira grande perda que desencadeou muitas outras em seguida, né? Não deu nem tempo da gente se recuperar desse luto. E aí nós começamos uma sequência que parecia interminável de perdas. Certo. E aos 5 anos, como foi para você, Gabriele, superar essa perda? Qual foi o contexto familiar para sua mãe, para o seu irmão? Como foi viver esse luto? Foi um choque bem traumático, porque hoje eu sei, né, que minha mãe entrou em depressão. Na época eu não tinha essa noção. Meu irmão era pequenininho, então ele não entendia muito esse contexto também, não reagia muito. E eu lembro que eu tenho um lapso de memória entre esta data que ocorreu o suicídio até os meus 6 anos e meio, que eu não lembro de exatamente nada. Eu lembro de alguma casa que a gente foi morar, mas não lembro de muitos detalhes. Então, este período de vivência desse choque, não deu tempo da gente nem vivenciar o luto, porque aí nós começamos outras perdas. Como o meu pai era quem sustentava a casa, nos anos 70 era muito comum, né, que a mulher era dona de casa e o marido sustentava a casa. Nós perdemos toda a renda, né? Então, por perder a renda, nós perdemos a casa, que era financiada, perdemos o carro, e nesse período entre entregar a casa, entregar o carro, ainda teve 2 arrombamentos na nossa casa que levaram tudo que nós tínhamos. Então, nós ficamos realmente sem nada, sem estrutura, e a nossa família também era de uma família que vinha de muita escassez financeira, então ninguém tinha esse suporte para nos dar esse apoio, né? Então, eu lembro
E aos 6 anos e meio foi como se eu tivesse despertado para tudo isso, para esse pesadelo, e eu comecei a entender e perguntar, questionar para minha mãe o que havia acontecido, e foi a partir daí que eu comecei a entender e que aquilo tinha sido uma grande perda na nossa vida. Explica para a gente aí como foi esse processo de superação ao longo da vida, ao longo da infância, da adolescência, como foi para você na adolescência as perdas? Lidar Nossa, com as foram perdas. terríveis, foram terríveis, porque, imaginem, a minha mãe casou com 16 anos, né, me ganhou antes dos 17, então nem ela tinha estrutura emocional, nem conhecimento, para me dar uma estrutura onde eu superasse todas essas perdas, nem ela sabia lidar com tudo isso, né, então, quando eu fui crescendo, eu fui meio que desbravando as minhas emoções. Eu sempre busquei desbravar as minhas emoções para me fortalecer. E era como se eu realmente, hoje eu sei que sim, né? Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento, então era como se eu realmente tivesse sempre uma voz me guiando. É como se alguém chegasse e me orientasse. E hoje eu sei que isso existe, né? Que a nossa conexão, nós não somos só corpo, que nós somos espírito, que nós estamos ligados energeticamente com todas as respostas do universo o tempo inteiro. E por eu ser, de repente, né, desde pequena, sensitiva, eu sentia muito estas guianças. Então, muitas vezes, nas dores de outras perdas que eu tive na adolescência também, de amizades, de dinheiro, de assaltos, de tentativa de estupro, de tentativa de abuso dentro de casa também, por parte de um padrasto, enfim, tantas coisas, tantas situações que foram acontecendo nessa adolescência, eu não tinha com quem contar, né? Sempre foi uma voz muito forte dentro de mim que me guiava, me dizendo qual caminho seguir, o que fazer para não fazer bobagem, né? Porque quando uma pessoa não tem estrutura, muitas vezes ela acaba buscando fora recursos para suprir as suas dores, né, como álcool, drogas, enfim, e eu sempre tive essa guiança muito forte de tentar superar com força, fé, então eu sempre busquei isso com muita clareza, mesmo não sabendo o que era, né, mesmo, sempre tentando me conectar com esta essência. E como foi que a terapia entrou na sua vida? Quando foi esse despertar para a terapia? Uma coisa está ligada à outra. Enfim, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos e eu olhei para minha mãe, ela sofria muito, ela chorava muito, até por nos ver passar por perigos, né, de ficarmos sozinhos em casa. Enfim, eu lembro que eu olhei para ela, eu prometi que um dia eu daria uma casa para ela, que um dia ela teria uma vida melhor e que eu seria a pessoa que daria isso para ela. Então, eu sempre tive esse desejo de buscar algo que me curasse, de certa forma, dessas dores, né, desses medos que nós passávamos. Teve uma perda específica, que talvez tenha sido uma das maiores dores que eu senti, e eu estava completamente sozinha, sem ninguém, num lugar que não pegava internet, que não tinha telefone para pedir ajuda, não tinha nada. Eu estava sozinha. E neste momento, Alexandra, aconteceu algo muito lindo e que eu preciso contar aqui, dividir com vocês, porque realmente Não assim foi uma conte, Gabi. conexão, Conte que conexão eu quero maravilhosa saber. com Deus. Foi uma perda muito dolorosa em todos os sentidos. E eu lembro que na tentativa de pedir ajuda para alguém, eu caí de joelhos numa estradinha assim, tinha umas pedrinhas, britas, né? E eu olhei para o céu e aquela voz falou muito alto comigo de novo e disse: filha, só acalma o coração. E eu com uma raiva, uma revolta, assim, eu dizia: como é que eu vou acalmar o coração sozinha, sem ninguém aqui com este problema? E aí, realmente, assim, aquela voz foi muito forte e eu entendi. Naquele momento eu entendi que enquanto nós, qualquer ser humano nesta vida, buscar as respostas
buscar a sua cura do lado de fora, fugindo, buscando em alguém, em algo, em situações, as suas respostas, por mais que a gente tente acertar, por mais que a gente tente fugir dos erros, nós sempre vamos voltar a estaca zero, porque as respostas não estão lá, né? Nós precisamos permitir que essa voz interior, que é a fagulha de Deus em nós, que Centelha ela nos divina. guie. É a centelha divina, que ela fale conosco, que enquanto a gente deixar de se conectar, e hoje, Alexandre, é muito lindo tudo isso, porque eu entendo que todas essas perdas não foram perdas, elas foram escolas para que eu deixasse de me perder de mim, que é o que as pessoas fazem, né? As pessoas buscam tanto lá fora que se perdem de si, e dentro de nós é onde estão as respostas, porque é aqui dentro que está Deus, o tempo inteiro nos guiando. Né? Essa voz não é algo do além fantasmagórica, é a voz Sim. de Deus falando para nós. Né? E às vezes, até mesmo por falta de conhecimento, assim como eu tive por muito tempo, né? As pessoas têm medo de ouvir essa voz, né? Têm medo de enfrentar as verdades. E nesse momento, Alexandra, que eu senti que eu deveria ouvir essa voz, eu disse para Deus, eu disse, então tá, já que o Senhor me mostrou que até agora eu tentei, e não é esse o caminho, que eu estou errada, então o Senhor me guia. E foi a partir daí que as coisas começaram a se ajeitar, não do jeito que eu queria, mas do jeito que tinha que ser para as coisas se alinharem. E foi quando você olhou para dentro de si, que você se conectou mais profundamente com Deus, que você percebeu esse chamado, esse despertar para ajudar outras pessoas através da terapia? Ainda não foi neste momento, porque eu precisava me curar, né? E aí, isso eu demorei muito tempo para compreender, que nós buscamos, às vezes, servir aos outros, ajudar, achamos que estamos fazendo grande coisa, né? Só Sim. que se nós estivermos em pedaços, ou em desequilíbrio, ou feridos, nós não vamos conseguir dar o suporte que nós precisamos para as pessoas. Então, eu tive esse período ainda de cura. E esse período de cura, hoje eu compreendo, pelos estudos até da medicina germânica, que nós primeiro afundamos para poder mergulhar e encontrar as raízes dos problemas, né? Então, eu Você é tive uma esse momento de estudiosa da afundar. medicina germânica também. Sim, hoje estou em formação na medicina germânica até para ampliar todo esse conhecimento de cura das perdas e das dores e dos traumas, né? E para falar a verdade, foi quando deu aquele boom da explosão da descoberta da pandemia do Covid, que eu senti o chamado de mergulhar e me entregar mesmo para as terapias, estudar para poder ajudar outras pessoas, porque aí eu já me sentia muito fortalecida, né, curada entre aspas, porque nós estamos em eterna cura e descoberta, né, Sim. mas me senti preparada e eu comecei a mergulhar. E aí que eu encontrei a Abrat e os cursos que a Abrat oferece, né? Então, não pensei duas vezes que seria o caminho mais correto para eu percorrer, para eu adquirir mais conhecimento, para poder, enfim, ajudar as pessoas. Que incrível, Gabi. E conta um pouquinho para a gente, toda essa sua trajetória, né, através das superações das perdas, o seu processo de autocura, quando você começou a trabalhar com o Reiki para ajudar outras pessoas, você conta em um livro, não é verdade? Sim, isso. Na Fala um verdade, em pouquinho desse dois. livro para a gente. Em dois. Então, conta um pouquinho Em dos seus dois. livros para a gente. E olha só, né? Como eu te falei, foi a partir da pandemia, não faz muito tempo, e que as coisas mudaram completamente aí, definitivamente, porque eu me entreguei de verdade para esta voz maravilhosa que é a voz de Deus, né? Então surgiu a oportunidade de participar deste livro aqui o ano passado, Terapeutas do Século XXI, Histórias Inspiradoras, Movimento de Cura e Bem-Estar, que é organizada pelo Leandro Nascimento Cristo, que é do Salvador, já tem inúmeros livros lançados em todo o Brasil,
E esse convite veio como uma surpresa, assim, gigante, porque eu aqui no interior, né, do Rio Grande do Sul, começando uma carreira mais sólida como terapeuta, né, e ser convidada para escrever o livro. E ali no livro, esse livro tem o intuito de reunir diversas terapias para mostrar para as pessoas que ela pode se conectar com qualquer forma que lhe couber no coração, digamos assim, né, que casar com as suas expectativas para que ela amplie a sua consciência. E neste livro, no capítulo 12, eu escrevo exatamente sobre isso, o Reiki descomplicado e transformador de vidas. Porque assim como foi para mim, de forma simples, sem mesmo eu compreender todas as etapas, o que acontece no corpo ou na mente, enfim, que foi surgindo as possibilidades de cura. Então, nesse livro, eu conto um pedacinho da história para contextualizar como é que eu cheguei até as terapias e o que o Reiki proporcionou para mim através da simplicidade dessa terapia e que está ao alcance de todos. E aí, nesse ano, eu tive a surpresa de ser convidada novamente para participar do segundo volume, onde aí eu falo, Alexandra, do Reiki Henshin, que é o Reiki de transformação que eu chamo, que é só uma denominação, né? Onde eu junto várias técnicas, inclusive os conhecimentos da medicina germânica, para acelerar o processo de cura e também para trazer aquelas pessoas que dizem que não acreditam em nada, e tem muitas pessoas. A partir da pandemia, com as perdas que as pessoas tiveram de entes queridos, né? A nossa família também teve. Muitas pessoas, ao invés de se conectarem com a fé, se desconectaram, começaram a duvidar ainda mais da existência dessas possibilidades de curas energéticas. Então, eu busquei agregar outros conhecimentos científicos para trazer essa fatia de pessoas que não acreditam no sutil, no invisível, que precisam ver para crer. Então, trazendo conhecimentos científicos, também traz essa outra parte de pessoas que têm essas possibilidades de se curarem através das terapias energéticas, integrativas, mas com explicações mais plausíveis, digamos assim, né? E esse seu segundo livro, ele ainda não foi lançado, o segundo volume? Ele vai ser lançado no final de julho. Até faço um convite para vocês, porque é gratuito o lançamento, vai ser online, como são terapeutas. Daí no segundo volume são 17 terapeutas de todo o Brasil, que falam das diversas terapias, alquimia, da barra de axis, de arte-terapia, de florais, aromaterapia, enfim, tem inúmeros terapeutas reunidos nesse livro, que vão palestrar cada um por 15 minutos no lançamento, vai ser amplamente divulgado no Instagram do livro, que é Livro Terapeutas do Século XXI, para quem quiser seguir no meu Instagram também, que é gabriele.lima.terapeuta, e nós estamos fazendo uma série de lives para divulgar este livro, né, e também para que as pessoas conheçam já, mesmo antes do lançamento, as possibilidades, o leque de possibilidades que nós temos de buscar a nossa autocura. Incrível, eu fiquei muito feliz com a tua história, em poder compartilhar aí a tua cura, o teu processo de cura, ao longo de tantas perdas que você teve na sua vida. Gabi, eu agradeço de coração a sua participação no programa de hoje. E se você pudesse deixar uma mensagem para todas essas pessoas que têm tantas perdas na vida, qual seria essa mensagem? Primeiramente, eu que agradeço, né? Eu fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Para mim é uma vitória e eu tenho muito orgulho em ter essa carteirinha aqui. Ela significa muito para mim. Eu me sinto muito feliz, eu acredito que seja uma grande família em prol do bem, né? E se eu puder deixar não seria uma mensagem, mas uma fala que vem do meu coração, para todas as pessoas que acreditam que é tão difícil de deixar de perder, ou de se levantar de uma depressão,
ou de se curar de doenças, até mesmo de enfermidades, de patologias, né, físicas. O impossível, ele só existe quando nós acreditamos nele, porque Deus nos criou com uma perfeição e com todas as ferramentas que nós precisamos para a nossa autocura, e elas não estão lá fora, elas estão todas dentro de nós. A única coisa que nós precisamos fazer para darmos entrada a esse portal de autocura é um passo que não temos como fugir, que é tomarmos a decisão de nos curarmos. Quando nós tomamos essa decisão, nós entregamos a força que nós achamos que nós dominamos para Deus. E é a partir desta luz, desta energia que está em todos, em todo momento, está em tudo que nós vemos e sentimos, é que as coisas vão começar a entrar nos caminhos certos, para levar todos à autocura. Gratidão, gratidão de coração, Gabi. Adorei a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo aí, que embora tenha falado de perdas, foi muito enriquecedor. Então, a minha mensagem para hoje é que conecte a sua centelha divina a Deus que existe em você. Nós todos somos Deus em ação. Gabi, eu vejo Deus em você. Gratidão. Gratidão. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber a notificação sempre que o nosso programa entrar no ar. E se você tem interesse em participar, em ser entrevistado aqui no programa Despertar da Consciência, mande já o seu e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Beijo no coração e até o próximo programa.